Olá, pessoal. Então, dando continuidade à questão do tema emoções, né? Para que a gente compreenda esse processo, a gente precisa estar ligado aí, compreender um sistema e um circuito. O sistema seria o sistema límbico, tá? E o circuito seria nada mais, nada menos que o circuito de papéis. Essas palavras já são conhecidas, vocês já sabem o que são. É, eu já venho esmiuçando para vocês, vocês sabem que a minha área de estudo é essa, então eu já venho falando há muito tempo para vocês sobre memória, sobre circuito de papéis, sobre sistema límbico. Só que hoje o objetivo dessa aula é que vocês vejam esses dois, esse sistema e esse circuito de forma diferente. Vejam eles mais voltados para as emoções, tá bom? Então, James Papez, ele estudando, né, ele descreveu um conjunto de estruturas que se comunicam entre si como uma forma de ciclo, tá? De fato, seria anelar mesmo, é um ciclo. A informação ela vai sair lá do hipocampo e ela vai retornar ao hipocampo. Manuel, quais são as estruturas do circuito de papéis? A gente tem os corpos mamilares, os núcleos anteriores do tálamo, o giro do cíngulo, o giro parahipocampal, o hipocampo. Vocês já estão bem familiarizados com essas estruturas, tá? Se a gente pegar o encéfalo num corte transversal, a gente analisar as estruturas, a gente consegue ver ali na sua face medial todas as estruturas que compõem o sistema límbico e o circuito de papéis. Manuel, você está dizendo que são estruturas diferentes? Sim, estou dizendo que são estruturas diferentes. As estruturas de circuito de papéis, elas estão mais relacionadas à memória, o que não significa dizer que não estão correlacionadas à emoção. Até porque o processo de aquisição de novas informações, como eu já coloquei para vocês no vídeo anterior, ela corre a partir do processo de processamento, na verdade, das emoções, tá bom? Só que quando a gente vai, o circuito ele foi desenvolvido, né, como eu havia falado para vocês, por James Papez, lá no ano de 1937, tá? Só que quando a gente vai estudar mais a fundo a questão do processamento das emoções, a gente vai compreender que existem mais estruturas que estão por trás desse processo. É nessa hora que surge lá, né, por McLean, né, ele que estudou, que desenvolveu aí a teoria do sistema límbico, né? E como seria, Manuel, esse sistema límbico? Esse sistema límbico ele seria a combinação das estruturas do circuito de papéis mais a amígdala e a área septal, tá? E sim, e essas novas estruturas? Eu já havia escutado essas estruturas, mas eu não sei do que se trata. Gente, a amígdala é uma estrutura fundamental no que diz respeito ao processamento das emoções. Algumas teorias dizem, tá, que a amígdala seria onde está localizada a nossa alma, tá? Isso é algumas teorias que dizem, algumas teorias que são mais voltadas em explicar algumas questões, alguns conteúdos relacionados à fé. Então, se existe uma alma, as teorias dizem que se nós temos uma alma, essa alma estaria localizada ali, é uma teoria até um pouco antiga, mas essa alma ela estaria localizada na amígdala, tá, pessoal? Então eu preciso que vocês entendam isso porque a amígdala ela é uma estrutura muito importante, tá? Então a gente vai ter também a área septal, né? E todos eles estão relacionados a essas estruturas aí, o processamento das emoções, tá bom? E a gente tem também uma outra estrutura, quando a gente fala de emoções, uma estrutura muito importante, seria o córtex singular anterior. Essa estrutura ela está principalmente ligada à emoção tristeza, tá? Vocês sabem que eu gosto de citar e de trazer exemplos, tá? Alguns estudos falam que animais que têm algum tipo de lesão nessa estrutura, eles tendem a ter um processo de domesticação bem mais fácil, ou seja, eles passam a ser animais mais dóceis, menos agressivos. E outra coisa, tem sido bastante estudado, né?
nos últimos anos, o estudo dessa lesão em pacientes com quadros psicóticos e agressivos, tá? Por quê? Porque se os animais que têm um perfil agressivo ali, que já foi estudado, eles têm uma lesão nessa região, eles se tornam mais dóceis, eles se tornam mais domesticados, então pode ser que isso tenha um efeito parecido em seres humanos, tá bom? E outro estudo muito forte, né, ele vai falar sobre a depressão, tá? Gente, eu já falei para vocês uma centena de vezes que depressão ela pode estar ligada a um conjunto de fatores que podem ter origem biológica, psicológica ou social, tá? Só que quando a gente traz para dentro desse contexto, a gente sabe que a emoção ela está principalmente relacionada ao quê? A emoção tristeza. Eu já falei isso para vocês. Então, alguns estudos falam que pessoas que têm uma depressão séria, uma severa depressão, elas vão ter aí uma estrutura mais delgada, ou seja, uma estrutura mais reduzida. Aí, alguns estudos dizem que através da prática de estimulação elétrica, o que é isso? Estimulação transcraniana por corrente contínua, é aplicar a um tipo de corrente elétrica por ondas cerebrais em algumas estruturas do encéfalo que vai promover aí alguns resultados, ou seja, é um processo de estimulação. Por que transcraniana? Porque transpassa a caixa craniana com o intuito de estimular essas estruturas aí que não são tão bem desenvolvidas. Se vocês analisarem a Universidade Federal da Paraíba, ela vai ter aí um conjunto de estudos que vão falar sobre essa prática, né? E foi comprovado já cientificamente que tem muitos efeitos positivos, né? Algumas pessoas que têm outros domínios cognitivos aí com uma certa desaceleração ou com um certo retardo, para utilizar esse termo propriamente dito, eles conseguem ter uma melhora significativa, quanto a algumas alterações eles conseguem desenvolver algumas funções com maior facilidade, o que antes já não era tão fácil, tá? São estudos muito recentes, eu acredito que ainda vai ter muitas descobertas por aí em relação a isso. Eu acho muito interessante os estudos dessa área, mas eu preciso que vocês compreendam aí que estimular algumas estruturas podem promover alguma melhora. E de fato, ao serem estimulados, esses pacientes com depressão severa, eles apresentaram uma melhora nos principais sintomas desse quadro, tá bom? A gente tem também o hipotálamo, né, que é uma área também muito importante no que diz respeito às emoções. Como assim, Emanuel? O hipotálamo está relacionado a que tipo de emoção? Na verdade, o hipotálamo ele está mais relacionado à regulação emocional, tá? Principalmente no que diz respeito ao sistema nervoso autônomo, ou seja, aquela descarga que eu falei lá atrás. Então a gente precisa, se você pensar, lá na frente eu vou falar sobre os outros dois processos, o sistema de recompensa, né? E vou falar também sobre o sistema de frustração. Todos os nossos processos de organismo, ele precisa de algo que excite e algo que iniba, entendeu? Porque você já pensou, se ele só está excitado ali, onde é que ele vai parar? Então a gente tem, até quando a gente fala sobre o próprio neurônio, a gente fala que existem inibitórios e também existem excitatórios. Então, a gente tem no nosso sistema nervoso um conjunto de estruturas que se correlacionam nesse processo. Umas são voltadas para o processo de excitação de algumas estruturas e as outras já estão voltadas mais para o processo de inibição. Até porque, se não existisse isso, esses sistemas eles poderiam entrar em colapso, manter aquela estrutura ali homeostática, ou seja, o meu organismo está bem quando tudo está funcionando da forma correta, ou seja, se eu tenho uma disfuncionalidade em alguma dessas estruturas, eu posso ter uma desregularização que pode desencadear um sistema fisiológico, psicológico ou psicopatológico, tá? Então a gente precisa compreender isso, que a desregularização dessas estruturas podem trazer vários agravamentos. Então é nessa hora que eu faço novamente um link para a nossa área. Então precisamos estudar delicadamente cada uma dessas estruturas,
Tá bom, pessoal? Então eu vou dar continuidade no próximo vídeo falando sobre mais estruturas que estão relacionadas à emoção.